A expansão do TCP pelo Brasil é se tornar a 3ª maior do país, com lucros que poder chegar aos bilhões de reais por ano. O TCP avança como uma sombra alongada, engolindo territórios e vidas. Esse grupo, nascido nas entranhas do Rio de Janeiro, não para nas bordas da cidade e cruza fronteiras estaduais, infiltrando-se em rotas de poder que valem bilhões de dólares em comércio sombrio. E enquanto as sirenes da polícia ecoam distantes, as famílias das periferias pagam o preço mais alto, a perda de um futuro que poderia ser construído com dignidade, não com medo. Essa é a história que precisa ser contada, não para glorificar o caos, mas para iluminar os caminhos que levam à verdadeira liberdade nas comunidades que amamos. Vamos mergulhar fundo nessa narrativa, como quem desce as escadarias íngremes de uma favela, passo a passo, revelando camadas que vão além do óbvio. É uma força que redefine o dia a dia de milhares, controlando não apenas o fluxo de mercadorias ilícitas, mas o tecido econômico das comunidades. Revela uma estratégia meticulosa que prioriza alianças inesperadas e explora vácuos de poder, transformando o que era local em uma rede nacional que ameaça a estabilidade social e econômica de regiões inteiras. Para entender o pulo do gato, precisamos voltar às raízes. O TCP surgiu nos anos 2000 como uma dissidência do Terceiro Comando, uma das bandeiras pioneiras, que se fragmentou em meio a disputas internas ferozes. Enquanto o CV dominava as narrativas de unificação carcerária, o TCP optou por um caminho mais independente, misturando elementos de disciplina interna com uma retórica que, em alguns momentos, flerta com discursos religiosos para justificar sua autoridade. Líderes como Peixão, que comanda território-chave como o Complexo de Israel na zona norte do Rio, incorporam essa dualidade de um lado, a brutalidade de outro, uma fachada de proteção comunitária que mascara a extorsão sistemática. No Rio, onde tudo começou, o TCP controla cerca de 25% das favelas, segundo dados da Polícia Militar, abrangendo bairros, que se consolidou como fortaleza durante a pandemia, quando as restrições das operações policiais criaram um vácuo perfeito para a consolidação territorial. Mas o que impulsiona essa máquina não é só o instinto de sobrevivência, é o dinheiro, puro e cru, que circula em volumes que rivalizam com economias formais. Pense nas comunidades controladas pelo TCP ali. O grupo não se limita ao tráfico. Eles dominam a provisão de internet, um monopólio que se expandiu para ruas adjacentes até cidades do interior fluminense, como São Pedro da Aldeia e Itaboraí. Delegados da Polícia Civil descrevem isso como uma pandemia de monopólios, onde cabos clandestinos levam não só conexão, mas uma taxa obrigatória que drena recursos das famílias. Em 2025, investigações revelaram que empresas ligadas ao TCP operam em morros, mas agora com toque de pureza territorial que beneficiam o grupo. Esse controle gera um fluxo constante de recursos, estimado em milhões de reais mensais, que são lavados em imóveis de luxo no sul e sudeste, como apontado na Operação Fim do Mundo, deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Rio. Sequestro de bens milionários, incluindo resorts no litoral, mostram como o valor em dinheiro gerado nas periferias se transforma em fortunas distantes, deixando para trás apenas o eco de guerra e o peso da dívida social. Agora, avance o olhar para além das montanhas cariocas. A expansão do TCP para o Espírito Santo marca o primeiro passo fora do Rio, aproveitando laços familiares e rotas de contrabando que ligam os portos de Vitória aos morros da Baixada Fluminense. Lá, comunidades como as de Cariacica e Serra viram o TCP infiltrar-se nos anos 2010, disputando espaço com CV em guerras que custaram dezenas de vidas. O que chama atenção é a adaptação no ES. O grupo não impõe uma estrutura rígida de imediato, ele se alia a líderes locais, oferecendo proteção em troca de lealdade, o que acelera a penetração. Relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que essa tática resultou em um crescimento de 15% nos territórios controlados no estado entre 2023 e 2025, com impactos diretos na economia local. Famílias que antes dependiam de pequenos comércios agora enfrentam taxas de segurança que corroem margens de lucro, enquanto o TCP investe em serviços paralelos, como distribuição de gás e energia, criando uma economia paralela que, embora ilícita, emprega dezenas de jovens sem alternativas formais. Mas qual o valor real nisso? Para as comunidades, é uma ilusão de estabilidade que mascara a dependência, roubando o potencial de investimentos legítimos em educação e saúde que poderiam elevar o padrão de vida. Desça mais ao sul, para Minas Gerais, onde o TCP encontrou solo fértil em Belo Horizonte e no Vale do Jequitinhonha. Aqui, a presença é mais sutil, focada em rotas de distribuição que conectam o Rio ao interior mineiro. Facilitaram a entrada, e em 2024, operações policiais desmantelaram células em contagem que movimentavam cargas avaliadas em 5 milhões de reais. A análise profunda revela um padrão. O TCP explora a fragmentação, locais oferecendo alianças que prometem divisão de lucros. Economicamente,
Isso significa que o valor do tráfico mineiro, estimado em bilhões de reais anuais, tem uma fatia cada vez maior indo para as arcas cariocas, enquanto as comunidades mineiras veem um aumento de violência e deserção escolar. Agregar valor a essa discussão significa reconhecer que, sem intervenção estatal robusta, esses territórios se tornam reféns de um ciclo vicioso de dinheiro financia mais amas, que geram mais medo, que bloqueia investimentos públicos. É um robô coletivo do futuro, onde o potencial humano das favelas é desperdiçado em nome de lucros efêmeros. No Nordeste, o pulo é ainda mais audacioso. No Ceará, o TCP rompeu em Fortaleza e no interior, como em Sobral, disputando com o Guardiões do Estado e o CV. O Grupo Carioca se alia ao PCC paulista em 2022 para controle de ponto-chave em 2025, graças a remessas de armamento via portos cearenses. Para as famílias, o custo é imensurável, escolas fecham e o comércio local encolhe, forçando migrações internas que dilaceram laços comunitários. Mas há um lado que agrega valor: movimentos locais de mulheres nas favelas cearenses, inspirados por exemplos cariocas, começam a mapear os impactos econômicos, criando relatórios que pressionam por políticas públicas de renda alternativa, como cooperativas de reciclagem que geram emprego sem o jugo do terceiro comando. Então chega o Rio Grande do Norte, o epicentro da migração que sacode o tabuleiro, comunidades ligadas aos Guardiões do Estado, que antes flertavam com o Sindicato do Crime SDC, optaram pelo TCP em um movimento que consolida a presença do grupo no Estado. Em Natal e no interior, como em Mossoró, isso significa um realinhamento de lealdades que fortalece rotas de coca vindas da Colômbia. A análise revela motivações profundas. O SDC, enfraquecido por prisões, oferecia menos proteção. O TCP, com sua estrutura mais vertical, promete estabilidade e divisão de ganhos. Aliás, o SDC se diz ser aliado do TCP. Resultado: uma economia subterrânea que injeta milhões de reais em morros potiguares, mas à custa de um aumento de 25% em cancelamento, segundo o Atlas da Violência. Para agregar valor, pense no potencial perdido. Esses recursos poderiam financiar centros de formação profissional, transformando jovens em empreendedores legítimos, em vez de peões em um jogo alheio. Pernambuco segue o mesmo script, com o TCP fincando raízes em Recife e Olinda, explorando proximidade geográfica com o Ceará. Ali, alianças com o bonde da União uma faca local, permitiram a expansão para 10 comunidades em 2025, controlando não só o tráfico, mas a coleta de lixo e o transporte informal. O dinheiro flui para a lavagem em construtoras pernambucanas, enquanto as favelas veem o valor de suas terras desvalorizado pela instabilidade. Mostra que essa penetração é facilitada por corrupção em portos, onde contêineres disfarçados levam mais do que frutas, levam o futuro das periferias. Suspeitas em Goiás adicionam mistério. Em Goiânia e Anápolis, relatos isolados de cancelamentos seletivas apontam para tentáculos do TCP testando águas, possivelmente via parcerias com o PCC. No Amazonas, o TCP fez união com a RADA, uma bandeira local, controlando rotas fluviais que valem fortunas em ecoturismo perdido. No Distrito Federal, Brasília vê sombras do TCP em Ceilândia, com ligações a milicianos cariocas que expandem para o Planalto Central. Essas frentes, embora incipientes, sinalizam uma estratégia de cercar o centro-oeste para isolar rivais. Por que isso tudo importa para as favelas? Porque o TCP não é só expansão territorial, é uma redefinição do valor humano. Nas comunidades, o grupo oferece assistência às cestas básicas, festas que criam dívida moral, enquanto o Estado recua. Economicamente, o controle de serviços como a internet gera 100 milhões de reais anuais em algumas comunidades só no Rio, segundo investigações da PF, mas esse valor é sugado para elites, deixando migalhas. Agregando valor, destaco iniciativas como as da ONG Viva Rio, que mapeiam economias solidárias a favelas controladas, provando que cooperativas de moradia podem gerar renda sustentável, rompendo o ciclo. No Complexo de Israel, por exemplo, projetos de hortas comunitárias desafiam o monopólio, mostrando que o poder real está na união das pessoas. O TCP explora fraquezas sistêmicas, como a superlotação carcerária que facilita recrutamento e a lentidão judicial que permite impunidade. O TCP se uniu a milícias em Bangu, dividindo o lucro de pedágios e gás, o que acelera a lavagem em resorts como os investigados na Operação Fim do Mundo. No Ceará, a trégua com o PCC permite foco em rotas, elevando o comércio para 2 bilhões de reais anuais no Nordeste. Mas o custo humano é o que dói. Essa expansão do TCP, de 8 estados confirmados a suspeitas em mais, não é inevitável. É um sintoma de um Brasil que falha em investir nas raízes das desigualdades. Nas favelas, onde o sol bate forte e as histórias se entrelaçam como cipós, o verdadeiro tesouro é o potencial humano. Arquitetos, médicos, artistas sufocados pelo medo. Revelar isso não é só jornalismo,
É um chamado para que as comunidades reclamem seu valor, transformando o dinheiro do ilícito dentro em legado de prosperidade coletiva. E você? O que acha dessa expansão silenciosa do TCP, que redefine o mapa das nossas periferias? Compartilhe sua opinião nos comentários, porque sua voz importa nessa conversa que vai além das manchetes. Se essa análise te tocou, se te fez refletir sobre o que realmente vale nas comunidades que moldam o Brasil, inscreva-se agora no canal. Não perca os próximos vídeos que mergulham fundo nas histórias das favelas.